O sangue de Herodes gelou quando as palavras ecoaram através dos corredores de mármore de seu palácio. 3 homens estavam diante dele, suas vestes ainda carregando a poeira de uma jornada impossível, seus olhos brilhando com uma determinação que ele reconhecia. A mesma determinação que havia visto nos olhos de seus próprios inimigos momentos antes de tentar destroná-lo. Mas desta vez era diferente. Estes homens não vinham com espadas ou exércitos. Vinham com uma pergunta que cortava mais profundo que qualquer lâmina: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Herodes, o Grande, havia construído seu reino sobre os ossos de seus rivais. Havia matado sua própria esposa por suspeita de traição, executado seus próprios filhos quando ameaçaram seu poder, massacrado famílias inteiras para manter seu trono. Mas agora, pela primeira vez em décadas, sentia o gelo do medo verdadeiro correndo por suas veias. Não era medo de um exército invasor ou de uma conspiração palaciana. Era o terror de enfrentar algo que estava além de seu controle, algo que nenhuma quantidade de violência ou astúcia política poderia eliminar. Os 3 homens diante dele não eram judeus. Eram magos da Pérsia, sábios cujas famílias haviam servido como conselheiros de reis por gerações. Seus antepassados haviam conhecido Daniel durante o exílio babilônico, haviam aprendido sobre o Deus de Israel e suas promessas. Agora, séculos depois, estes descendentes espirituais haviam viajado por meses através de desertos mortais, seguindo uma estrela que desafiava toda explicação astronômica conhecida. O líder do grupo, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto os mistérios dos céus, repetiu sua pergunta com uma calma que tornava suas palavras ainda mais perturbadoras. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes lutou para manter sua compostura. Toda Jerusalém havia ouvido sobre a chegada destes estrangeiros ilustres. Mercadores sussurravam nos bazares, sacerdotes se reuniam em grupos nervosos no templo, soldados romanos aumentaram suas patrulhas. A cidade inteira estava em suspense, esperando para ver como o rei reagiria a esta notícia impossível. Para entender completamente o que aconteceu naqueles dias que mudaram a história, precisamos voltar no tempo e atravessar os vastos desertos que separavam a Pérsia da Judéia. Nas antigas terras onde outrora governaram Ciro e Dário, onde os jardins suspensos da Babilônia haviam sido uma das maravilhas do mundo, existia uma tradição de sabedoria que transcendia gerações. Os magos não eram simples astrólogos ou adivinhos. Eram homens de profundo conhecimento, versados em matemática, astronomia, medicina e filosofia. Mais importante ainda, eram homens de fé. Suas famílias haviam preservado os ensinamentos que Daniel havia deixado durante seu tempo como conselheiro dos reis babilônicos. Conheciam as profecias sobre o Messias prometido, haviam estudado as palavras de Balaão sobre uma estrela que surgiria de Jacó, haviam memorizado as previsões de Daniel sobre os tempos do fim. Caspar, o mais jovem dos 3, havia herdado sua posição de seu pai, que por sua vez havia recebido de seu avô uma tradição ininterrupta de observação celestial. Suas mãos, manchadas com tinta de pergaminhos antigos, tremiam ligeiramente enquanto ajustava seus instrumentos de observação naquela noite que mudaria tudo. O ar do deserto estava cristalino, as estrelas brilhavam com uma clareza que apenas aqueles que vivem longe das luzes da civilização podem apreciar. Melchior, o mais velho e sábio do grupo, havia passado décadas estudando os movimentos celestiais. Conhecia cada constelação, cada planeta, cada padrão que os céus exibiam através das estações. Seus cabelos brancos como a neve refletiam a luz das estrelas enquanto ele verificava suas cartas astronômicas pela 1000ª vez. Algo estava diferente naquela noite. Uma inquietação que não conseguia explicar o mantinha acordado, seus olhos fixos no horizonte oriental. Baltazar, cuja pele escura revelava suas origens nas regiões mais ao sul do Império Persa, era especialista em interpretar os sinais divinos. Havia aprendido com seu mentor que Deus falava através de sua criação, que os céus declaravam sua glória de maneiras que apenas os puros de coração podiam discernir. Naquela noite, enquanto orava como fazia todas as noites há 40 anos, sentiu uma presença diferente, uma expectativa que fazia seu coração acelerar. Então aconteceu. Uma luz apareceu no céu oriental, diferente de qualquer estrela que já haviam visto.
Não era apenas seu brilho extraordinário que os impressionou, embora fosse mais brilhante que Vênus em sua maior magnitude. Era algo mais profundo, mais perturbador. A luz parecia pulsar com vida própria, e cada um dos 3 homens, observando de suas respectivas torres, sentiu a mesma certeza inexplicável inundando seus corações. O rei prometido havia nascido. Caspar foi o primeiro a deixar sua torre de observação, correndo pelas ruas de pedra até a casa de Melchior. Encontrou o homem mais velho já vestindo suas roupas de viagem, seus servos correndo para preparar os camelôs. Baltazar chegou momentos depois, seus olhos brilhando com uma mistura de terror e alegria que espelhava os sentimentos de seus companheiros. Vocês viram? Perguntou Caspar, sua voz rouca de emoção. A estrela de Jacó, murmurou Melchior, suas mãos tremendo enquanto segurava um pergaminho antigo. Depois de tantos séculos, finalmente apareceu. Baltazar simplesmente assentiu, incapaz de falar. Lágrimas corriam por seu rosto enquanto olhava para o céu, onde a estrela continuava brilhando com sua luz impossível. A decisão de partir foi tomada naquela mesma noite. Estes homens tinham responsabilidades enormes, famílias que dependiam deles, posições respeitadas em suas comunidades. A jornada até Jerusalém levaria meses, atravessando alguns dos territórios mais perigosos do mundo conhecido. Bandidos atacavam caravanas regularmente, tempestades de areia podiam sepultar viajantes inteiros, a falta de água era uma ameaça constante. Mas a compulsão em seus corações era irresistível. Eles sabiam, com uma certeza que transcendia a lógica, que estavam vivendo o momento mais importante da história humana. O Deus do universo havia escolhido revelá-los algo extraordinário, e eles não podiam ignorar o chamado. Os preparativos levaram semanas. Não podiam viajar de mãos vazias para encontrar um rei. Abriram cofres que haviam sido selados por gerações, retiraram tesouros que suas famílias haviam guardado para ocasiões especiais. Ouro puro, refinado nos fornos mais quentes, moldado em barras que brilhavam como o sol. Incenso da mais alta qualidade, resina preciosa colhida das árvores sagradas da Arábia. E mirra, a especiaria mais cara do mundo, usada tanto para ungir reis quanto para preparar os mortos para o sepultamento. Cada presente foi escolhido com cuidado meticuloso. O ouro, símbolo universal de realeza e divindade, seria apropriado para um rei. O incenso, usado exclusivamente nos rituais mais sagrados, reconheceria a natureza divina do menino. A mirra, com sua dupla associação com unção real e morte, profetizaria sobre a missão única deste rei que viria não apenas para governar, mas para morrer pela redenção da humanidade. A caravana que se formou era impressionante. Além dos 3 magos, havia dezenas de servos, guardas armados, cozinheiros, guias do deserto, e mais de 50 camelôs carregando provisões para uma jornada que poderia durar até 6 meses. As pessoas paravam nas ruas para observar quando a caravana passava pelas cidades, perguntando-se que negócio extraordinário levaria homens tão respeitados a uma jornada tão perigosa. Durante toda a viagem, a estrela os guiava. Não era uma luz comum que se movia pelos céus de forma previsível. Era uma presença divina, aparecendo quando precisavam de direção, brilhando mais intensamente quando estavam no caminho certo, às vezes desaparecendo por dias quando descansavam em oásis, sempre retornando para conduzi-los para o oeste, em direção à terra prometida. Nas noites frias do deserto, quando o vento uivava entre as dunas e os chacais gritavam na distância, os 3 magos se reuniam ao redor de fogueiras alimentadas com esterco de camelo seco. Falavam sobre as profecias que haviam estudado desde a juventude, sobre o que encontrariam em Jerusalém, sobre como seria este rei que vinha para mudar o mundo. Caspar, com o entusiasmo da juventude, imaginava um conquistador poderoso que expulsaria os romanos e estabeleceria um reino que se estenderia de um mar ao outro. Melchior, temperado pela experiência, suspeitava que este rei seria diferente de qualquer outro que o mundo já havia visto. Baltazar, o mais místico dos 3, sentia em seu espírito que estavam se dirigindo para um encontro que transformaria não apenas suas vidas, mas o destino da humanidade. A jornada foi árdua. Atravessaram desertos onde o sol do meio-dia era tão intenso que o ar tremulava como água,
onde a areia entrava em cada dobra de suas roupas e cada gole de água era precioso como ouro. Enfrentaram tempestades de areia que duravam dias, forçando-os a se esconder atrás de rochas e cobrir seus rostos com tecidos grossos. Passaram por territórios controlados por tribos hostis, onde apenas a presença de seus guardas armados os mantinha seguros. Mas em cada dificuldade, a estrela permanecia. Quando perdiam o caminho, ela aparecia para guiá-los. Quando suas provisões de água ficavam baixas, ela os conduzia a oásis escondidos. Quando bandidos os seguiam, ela os levava por rotas alternativas que confundiam seus perseguidores. Era como se o próprio Deus estivesse orquestrando cada detalhe de sua jornada. Após meses de viagem, finalmente avistaram as muralhas de Jerusalém. A cidade se erguia das colinas da Judéia como uma joia engastada em ouro, suas pedras calcárias brilhando sob o sol mediterrâneo. O Templo de Herodes, uma das construções mais magníficas do mundo antigo, dominava o horizonte com suas colunas de mármore e tetos cobertos de ouro. Era uma visão que deixava os visitantes sem fôlego, um testemunho do poder e da riqueza do rei que havia transformado uma cidade provinciana em uma metrópole que rivalizava com Roma. Mas quando entraram na cidade, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que até mesmo os visitantes estrangeiros podiam sentir. Mercadores sussurravam nervosamente em seus bazares, soldados romanos patrulhavam as ruas com mais frequência que o normal, grupos de pessoas se reuniam em esquinas para discutir em vozes baixas. Era como se toda a cidade estivesse esperando alguma coisa, uma expectativa que fazia o ar vibrar com energia nervosa. Os magos, assumindo naturalmente que o nascimento de um rei seria conhecido e celebrado na capital, dirigiram-se diretamente ao palácio de Herodes. Suas vestes finas e a presença de seus guardas garantiram que fossem recebidos imediatamente. Mas quando foram conduzidos através dos corredores de mármore decorados com mosaicos preciosos, começaram a perceber que algo não estava certo. Herodes os recebeu em seu salão do trono, uma sala impressionante com colunas de pórfiro e um teto pintado com cenas de suas vitórias militares. O rei, agora com mais de 70 anos, ainda mantinha a presença imponente que havia intimidado inimigos por décadas. Mas os magos, acostumados às complexidades das cortes persas, notaram imediatamente a tensão em seus olhos, a rigidez em seus ombros, a forma como seus dedos tamborilavam nervosamente no braço do trono. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Perguntaram, suas vozes ecoando através da sala. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O impacto destas palavras foi devastador. Herodes, que havia passado décadas eliminando qualquer ameaça ao seu poder, que havia transformado o assassinato político em uma forma de arte, de repente se viu confrontado com uma ameaça que não podia enfrentar com espadas ou veneno. Um rei havia nascido, e aparentemente, até mesmo estrangeiros de terras distantes sabiam disso antes dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os conselheiros de Herodes trocaram olhares nervosos, os guardas ajustaram suas armas, e o próprio rei lutou para manter sua compostura. Finalmente, com um sorriso que não chegava aos olhos, Herodes respondeu: Reis dos judeus, vocês dizem? Que interessante. Contem-me mais sobre esta estrela que viram. Mas mesmo enquanto falava, sua mente já estava correndo, formulando planos, considerando opções. Se um rei havia nascido, onde estaria? Quem eram seus apoiadores? Como poderia eliminá-lo antes que se tornasse uma ameaça real? Herodes havia sobrevivido por décadas pensando 3 passos à frente de seus inimigos, e não pretendia parar agora. Discretamente, enviou mensageiros para convocar os príncipes sacerdotes e escribas. Estes homens eram os especialistas nas escrituras, os guardiões da tradição e do conhecimento profético. Se alguém soubesse sobre profecias relacionadas ao nascimento de um rei, seriam eles. Enquanto esperavam, Herodes continuou interrogando os magos sobre sua jornada, sobre a estrela, sobre o que exatamente os havia trazido a Jerusalém. Caspar, ainda jovem e impressionado pela magnificência do palácio, respondeu com entusiasmo. Melchior, mais cauteloso, forneceu detalhes técnicos sobre suas observações astronômicas. Baltazar, o mais perceptivo dos 3,
começou a sentir que algo estava errado. Havia uma qualidade predatória na atenção de Herodes, uma intensidade que lembrava um caçador estudando sua presa. Quando os líderes religiosos chegaram, Herodes os recebeu em uma câmara privada. Sua pergunta foi direta e urgente: onde deve nascer o Cristo? A resposta veio sem hesitação. Eles citaram o profeta Miqueias: E tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Belém. O nome ressoou na mente de Herodes como um sino de morte. Uma pequena cidade a apenas 8 quilômetros de Jerusalém, conhecida principalmente por ser o local de nascimento do rei Davi. Era lá que o novo rei havia nascido, não nos palácios dourados de Jerusalém, mas na humilde cidade onde os pastores cuidavam de seus rebanhos nas colinas circundantes. Herodes dispensou os líderes religiosos e chamou os magos de volta. Desta vez, os recebeu em privado, longe dos ouvidos curiosos de seus conselheiros. Com toda a astúcia que havia aprendido em décadas de sobrevivência política, começou a extrair informações mais específicas. Quando exatamente a estrela havia aparecido? Quanto tempo haviam levado para chegar a Jerusalém? Tinham certeza de que o rei já havia nascido? Caspar, Melquior e Baltazar responderam honestamente, não percebendo que cada detalhe que forneciam estava sendo usado para calcular a idade aproximada da criança que Herodes pretendia destruir. Quando terminou o seu interrogatório, o rei sorriu com uma calidez que gelou o sangue dos magos mais perceptivos. Ide a Belém, disse ele, sua voz suave como seda, e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. As palavras soaram razoáveis, até mesmo piedosas. Mas havia algo no tom de Herodes, na tensão de seus conselheiros, na pressa com que foram escoltados para fora do palácio, que alertou os magos de que nem tudo estava bem. Baltazar, em particular, sentia um peso crescente em seu espírito, uma sensação de que haviam acabado de encontrar não um rei devotado, mas um predador perigoso. Ainda assim, partiram para Belém, confiando que o mesmo Deus que os havia guiado através do deserto continuaria a protegê-los. A jornada de Jerusalém a Belém era curta, mas deve ter parecido uma eternidade para homens que haviam viajado por meses para chegar a este momento. Quando saíram dos portões da cidade, algo extraordinário aconteceu. A estrela, que não haviam visto desde que chegaram a Jerusalém, apareceu novamente diante deles. Mas desta vez era diferente. Não apenas os guiava, mas parecia dançar de alegria nos céus, movendo-se lentamente em direção a Belém até parar diretamente sobre uma casa específica. A luz que emanava era tão intensa que podia ser vista mesmo durante o dia, um farol celestial que não deixava dúvidas sobre seu destino. A alegria que sentiram naquele momento transcende palavras. Estes homens, que haviam deixado tudo para trás, que haviam arriscado suas vidas e fortunas, que haviam enfrentado o ceticismo e talvez até mesmo a oposição de suas famílias, finalmente chegaram ao destino de sua jornada. Suas lágrimas misturavam-se com o suor enquanto se aproximavam da casa, seus corações batendo tão forte que pareciam querer explodir. A casa onde a estrela parou não era impressionante. Não havia guardas reais, nem decorações douradas, nem sinais externos de realeza. Era uma casa comum em uma cidade comum, construída com as pedras calcárias locais, com um pequeno pátio onde algumas cabras pastavam tranquilamente. Mas quando os magos se aproximaram da porta, sentiram uma presença que reconheceram imediatamente, a presença do Deus vivo. José, o carpinteiro, abriu a porta e ficou chocado ao ver 3 homens ricamente vestidos acompanhados por uma comitiva impressionante. Suas roupas simples e mãos calejadas contrastavam drasticamente com a aparência real dos visitantes. Mas quando os magos explicaram quem eram e por que haviam vindo, José os convidou para entrar com uma hospitalidade que refletia o coração de um homem justo. Maria estava sentada perto da janela, amamentando Jesus, que agora tinha entre 1 e 2 anos de idade. A luz suave da tarde iluminava seu rosto jovem, e havia uma serenidade em seus olhos que falava de alguém que havia aprendido a confiar em Deus através de circunstâncias extraordinárias. Quando viu os visitantes, não demonstrou surpresa ou medo,
mas uma aceitação calma que sugeria que já havia aprendido a esperar o inesperado. Quando os magos viram a criança, não tiveram dúvidas. Este era o rei que haviam procurado. Havia algo em Jesus, talvez a forma como seus olhos pareciam ver além da superfície, talvez a paz que irradiava mesmo sendo tão jovem, talvez simplesmente a presença indescritível de divindade, que confirmou todas as suas expectativas e muito mais. O momento em que se prostraram diante de Jesus deve ter sido carregado de emoção indescritível. Homens respeitados, acostumados a serem honrados por outros, curvaram-se completamente diante de uma criança que mal conseguia andar. Não foi um gesto protocolar ou político, mas um ato de adoração genuína que brotou do reconhecimento de que estavam na presença do próprio Deus encarnado. Caspar foi o primeiro a se levantar e apresentar seu presente. O ouro que trouxe havia sido forjado pelos melhores ourives da Pérsia, moldado em barras que brilhavam como o sol. Quando o colocou aos pés de Jesus, suas palavras foram simples mas profundas, para o Rei dos Reis. O ouro não era apenas um presente caro, mas um reconhecimento da realeza divina de Jesus, uma declaração de que este menino governaria não apenas Israel, mas todas as nações da terra. Melquior apresentou o incenso, sua fragrância doce imediatamente enchendo a casa simples com um aroma que evocava os rituais mais sagrados. O incenso era queimado nos altares onde os homens se encontravam com Deus, onde as orações subiam como fumaça perfumada ao céu. Ao oferecer incenso, Melquior reconheceu que Jesus não era apenas um rei terreno, mas o sumo sacerdote que mediaria entre Deus e a humanidade de uma forma que nenhum sacerdote anterior havia conseguido. Por último, Baltazar apresentou a mirra. Este presente causou um momento de silêncio solene. Maria, que havia guardado tantas coisas em seu coração desde o nascimento de Jesus, entendeu intuitivamente o significado profético deste presente. Mirra era usada para ungir reis, mas também para preparar corpos para o sepultamento. Era um presente que falava tanto de honra quanto de sofrimento, tanto de unção quanto de morte. Sem saber completamente o que faziam, os magos estavam profetizando sobre a missão completa de Jesus. Ele seria o rei prometido, mas seu reino não seria estabelecido através de conquista militar. Ele seria o sacerdote perfeito, mas seu sacrifício não seria de animais, mas de si mesmo. Ele seria o Salvador, mas sua salvação viria através de seu próprio sofrimento e morte. José e Maria receberam os presentes com gratidão e reverência. Estes tesouros não apenas honravam Jesus, mas também providenciariam recursos práticos para a família. O ouro, em particular, seria crucial nos meses seguintes, quando seriam forçados a fugir para o Egito e viver como refugiados até que fosse seguro retornar. Após apresentarem seus presentes, os magos passaram tempo conversando com José e Maria, ouvindo sobre as circunstâncias extraordinárias do nascimento de Jesus. Maria compartilhou sobre a visita do anjo Gabriel, sobre o nascimento em Belém, sobre a visita dos pastores na noite em que Jesus nasceu. Cada detalhe confirmava o que os magos já sabiam em seus corações, que estavam na presença do Messias prometido. Quando a noite chegou, os magos se prepararam para partir na manhã seguinte e retornar a Jerusalém para reportar sua descoberta a Herodes, como haviam prometido. Mas Deus tinha outros planos. Naquela noite, enquanto dormiam, cada um deles recebeu o mesmo sonho, um aviso claro e urgente de que não deveriam voltar a Herodes. No sonho, um anjo apareceu com uma mensagem inequívoca. Herodes não tinha intenções de adorar Jesus, mas de destruí-lo. O rei havia mentido, e retornar a ele seria assinar a sentença de morte da criança que haviam viajado tão longe para adorar. O anjo os instruiu a partir por uma rota diferente, evitando Jerusalém completamente. Quando acordaram na manhã seguinte e compararam seus sonhos, não tiveram dúvidas sobre o que fazer. A mesma voz divina que os havia chamado através da estrela agora os advertia sobre o perigo. Discretamente, começaram a preparar sua partida, mas não antes de se despedir de José, Maria e Jesus. A despedida foi tocante. Estes homens, que haviam dedicado suas vidas ao estudo e à busca da verdade, agora haviam encontrado a verdade encarnada. Sabiam que provavelmente nunca mais viriam Jesus nesta vida,
mas também sabiam que suas vidas haviam sido para sempre transformadas por este encontro. Caspar, o mais jovem, ajoelhou-se uma última vez diante de Jesus e sussurrou uma oração de gratidão. Melchior, com lágrimas correndo por seu rosto enrugado, abençoou a criança em nome de todos os povos do Oriente. Baltazar, sempre o mais místico, simplesmente tocou a mão pequena de Jesus e sentiu uma paz que transcendia todo o entendimento. Então partiram, não pelo caminho que haviam vindo, mas por uma rota que os levaria diretamente para casa através de territórios que evitavam Jerusalém. Sua jornada de volta foi feita em relativo silêncio, cada homem perdido em seus próprios pensamentos sobre o que haviam experimentado. Enquanto isso, em Jerusalém, Herodes esperava ansiosamente o retorno dos magos. Dias se passaram, depois semanas, e nenhuma palavra chegou de Belém. Seus espiões reportaram que os magos haviam sido vistos deixando a região, mas não haviam retornado à capital. Gradualmente, a terrível verdade se tornou clara: ele havia sido enganado. A reação de Herodes foi rápida e caracteristicamente brutal. Se não podia encontrar o menino específico, eliminaria todos os meninos de Belém. Soldados foram enviados com ordens de matar todas as crianças do sexo masculino com 2 anos ou menos. O massacre que se seguiu foi um dos atos mais hediondos de um reinado já manchado de sangue. Mas Jesus estava seguro. Assim como Deus havia avisado os magos em sonhos, também advertiu José. A família havia fugido para o Egito antes que os soldados chegassem, levando consigo os presentes dos magos que agora se tornavam recursos essenciais para sua sobrevivência no exílio. A história dos magos ressoa através dos séculos porque fala de verdades profundas sobre a natureza da fé e da busca por Deus. Estes homens não eram judeus, não faziam parte do povo escolhido, não tinham acesso direto às promessas de Deus. No entanto, quando Deus se revelou a eles através da estrela, responderam com fé e obediência total. Seus presentes se tornaram símbolos eternos da identidade de Cristo. O ouro representa sua realeza divina, sua posição como Rei dos Reis. O incenso simboliza seu papel sacerdotal, sua função como mediador entre Deus e a humanidade. A mirra profetiza seu sacrifício, sua morte voluntária pela salvação do mundo. Quando refletimos sobre esta história extraordinária, somos confrontados com perguntas profundas sobre nossa própria resposta a Cristo. Os magos viram uma estrela e deixaram tudo para segui-la. Herodes, confrontado com a mesma verdade, reagiu com medo e violência. A escolha entre adoração e rejeição ainda está diante de nós hoje. A jornada dos magos também nos ensina sobre a natureza da fé verdadeira. Eles não tinham mapas detalhados ou garantias de segurança. Tinham apenas uma estrela para guiá-los e a convicção em seus corações de que estavam seguindo a vontade de Deus. A fé muitas vezes requer que demos passos no escuro, confiando que Deus iluminará o caminho à medida que avançamos. Que possamos, como os magos, ter coragem para seguir a luz de Deus onde quer que ela nos leve, sabedoria para reconhecer Cristo quando o encontramos, e generosidade para oferecer nossos melhores presentes em adoração a Ele. Pois Ele continua sendo o Rei dos Reis, o sumo sacerdote perfeito e o Salvador do mundo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Que presentes você ofereceria a Cristo hoje? Como você responderia ao chamado de Deus em sua vida? Obrigado por acompanhar esta jornada através de uma das narrativas mais poderosas da Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para mais histórias que transformam vidas e revelam o coração de Deus para a humanidade.